Salve, salve, amades! Sejam todos bem-vindos, eu sou Paulo Aragão e bora conversar um pouquinho com o pé no chão, conectado a tudo, a todos, a fonte também, em comunhão, em alegria, em fraternidade, em verdade, e bora falar um pouquinho, do dia a dia, do que é normal, sair um pouquinho desse tema que a gente está ultimamente, do que é abstrato. Então agradeço muitíssimo sua presença aqui, a sua atenção. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fluidez, né? O que é fluir na vida e o que a gente tem aí, pelo menos eu tenho visto, né? Tenho ouvido, tem chegado até mim diversas fontes de maneira de conversar sobre fluidez, de falar o que é fluidez, de como que se flui na vida, quando a gente engloba a espiritualidade, tem-se aí talvez algumas coisas que na minha experiência de vida não tem feito tanto sentido, não tem sido tanta verdade. Então, falando um pouquinho sobre a fluidez, como eu percebo, como eu experienciei, como isso tem tornado a minha vida melhor, né? De que maneira isso aí tem contribuído na minha jornada e me auxiliado a trilhar um caminho de autoconhecimento, de ser uma pessoa mais amável, uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais alegre, mais leve. Então, primeira coisa que a gente tem que tirar do caminho, que é fundamental, é essa ideia de que fluir é boiar, né? Então vamos pegar um exemplo aqui de um rio, né? A gente está num riacho e aí a água flui no sentido, né? Então de cima para baixo ela vai fluindo conforme a gravidade, né? O sentido do rio. E aí isso é a vida, né? A vida é movimento, tudo tá aí. Eu tô aqui falando com vocês e vocês estão vivendo aí. E agora que vocês estão assistindo, vocês estão em outro momento vivendo e eu também estou em outro momento. Mas nesse aqui agora tudo está se movendo, tudo está se mexendo e a vida segue assim, né? Num ciclo sem fim, como diz aí um belo de uma canção, e também em outros muitos lugares a gente tem sempre essa verdade sendo apresentada, né? Em diversos momentos na vida. Se você ainda não viu, eu recomendo muitíssimo, veja. Fala muito sobre ciclos, né? Vida, não só esse, mas é um exemplo muito claro que tem na canção, né? Do tema desse filme, que é o Rei Leão. Ele fala muito dessa questão do ciclo, né? Se nasce, cresce, morre, mas a vida é muito mais do que só isso, né? Qual que é o propósito de estar aqui? Como a gente veio, dá para ter uma noção aí de alguns vídeos que eu já falei, mas qual o propósito da gente estar aqui, né? Eu acredito que assim como a vida evolui, assim como a natureza evolui, se adapta, né, desenvolve, cresce, se expande, o universo todo em expansão, a gente também consciencialmente vem experienciar isso aqui para aprender. E aí, como eu aprendi essa questão da fluidez, né? Eu, assim como todo mundo, em algum momento, eu bati muito nas pedras aí, né? Nos obstáculos, até entender, né? Eu aprendi, foi me apresentado de certa maneira através da espiritualidade, de diversas fontes, de que fluir era se deixar levar. E existe uma diferença até na fala, né? Fluir é uma coisa, se deixar levar é outra, né? Então, você pode seguir com fluidez no rio da vida, na jornada da vida, mas você não precisa ficar à deriva, né? Você não precisa ficar à mercê a todo tempo de todas as forças externas. Por exemplo, a natureza ensina muito, né? É muito inteligente, os animais têm a questão do instinto muito bem desenvolvida. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Estou aqui em São Paulo. Você tem em São Paulo, por exemplo, o Rio Tietê, que está passando aí por um processo longínquo, né? Constante, ainda bem, de limpeza, porque por muito tempo, né, virou o esgoto aqui da cidade, né, despejado sem o devido respeito, sem o tratamento devido do que é aquilo. E por muito tempo eu passava por ele, né, o trem que trafega junto ao rio, né, ele fica às margens do rio, Tietê, Pinheiros, não lembro agora qual trecho que eu costumo pegar, mas o título não é bem para isso, é só para trazer uma analogia. E aí esse rio ele foi limpo, né? Esse canal, né, foi tirado a sujeira, os detritos, está sendo ainda um processo longo, porque por muito tempo ele foi poluído. E a gente pode fazer analogia com a própria vida, né?
Então, o quanto a gente deixa poluir o nosso próprio rio, né? Nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, como a gente vai se poluindo das coisas que né, não agregam, estagnam, param. E aí o rio ele ficou muito tempo assim, né? O Tietê, o Pinheiros, os grandes rios aqui de São Paulo. E é com esse movimento de limpeza, a própria vida que existia nesse rio. Então, quando a gente vai falar do passado, há 100 anos atrás, 80 anos atrás, a realidade desse rio era completamente distinta, não só desse rio, mas né, da sociedade, da própria margem do rio, da cidade, como que né, funciona a estrutura toda, como é pensado, tudo mudou. Né? E aí esse movimento de limpeza desse rio vai trazendo mais fluidez para as águas, né? Vai trazendo mais vida. Então, conforme você vai tirando a sujeira, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre limpeza, mas esse não é o foco aqui. Você remover as sujeiras de dentro de você já ajuda para que você tenha um rio mais limpo, mais fluido, né? Que a água corra com mais tranquilidade. Então, por que eu venho trazer esse exemplo? Quando o rio estava no auge da sua poluição, por exemplo, era raríssimo você ver qualquer tipo de animal trafegando nele, né? Então, você costuma ter capivara, né? A vida aquática, garças, cegonhas, não sei agora qual exatamente a espécie do pássaro lá, mas que fica às margens dele e que por um bom período da minha vida, enquanto eu passei próximo a ele, era coisa raríssima. E hoje em dia, falando que hoje eu estou em agosto de 2023, hoje em dia, com trabalho, né, um esforço coletivo, né, público também, privado, fazendo esse movimento de limpeza, a vida está voltando para esse rio. Então é mais comum encontrar capivaras, é mais comum ver peixes, até insetos no entorno, é mais comum ver os pássaros, então, né, falcões, águias, urubus, pombo, a própria né, cegonha, garça, não sei exatamente qual dos dois que está lá, mas é comum, já não é raro vê-los por lá, né, nas margens e se nutrindo desse rio. Então, antes da gente falar da fluidez da vida, é bom enxergar como é que está o rio da sua vida, o que você tem permitido, ele está poluído ou está cristalino limpo, e aí vai ter um vídeo aí, se já não está disponível no canal, logo em breve estará disponível falando exatamente da importância da limpeza interna e aí que se reflete no externo, né? E especificamente sobre fluidez, é muito mais fácil fluir, né, num rio limpo do que num rio sujo, né, num rio poluído. Então esse é um primeiro movimento necessário para qualquer coisa, mas tendo em vista que independente de como o rio está, você vai precisar né, vivê-lo, vai passar pela vida, vai né, trafegar nessa jornada. Então, independente de como o rio estiver, é muito válido que você saiba como fluir, né? Você saiba como navegar nesse rio. Então, quando a correnteza, e aí a gente está falando de qualquer movimento na vida, né? Qualquer ação que move, uma correnteza né, uma força forte, uma energia natural, um fluir de um movimento energético na água, no ar, no que quer que seja, né, nas nossas veias, o que quer que seja, há um objetivo. Então todo rio né, segue o objetivo de alcançar o oceano. Então eu acredito que a nossa vida vem com esse objetivo de a gente passar a aprender, desenvolver, evoluir, crescer, para poder então, após vida, além vida, seguir aí também desenvolvendo, equilibrado, sendo você uma pessoa que acredita ou não em reencarnação, em pós-vida, de qualquer maneira, mas o trajeto, né, a gente veio de algum lugar, desce aqui, encontra um corpo, desenvolve uma vida e aí deixa esse corpo aqui e segue consciencialmente na jornada espiritual, né, nos planos que a gente tem disponíveis nessa vastidão infinita que é a própria realidade. Mas se tratando como eu falei, mais pé no chão, mais aqui, deixando esses conceitos abstratos de lado, a gente vai entender então, pelo menos para mim vai fazer sentido, eu vou trazer para vocês essa questão de fluidez que você pode aproveitar, né? Se por exemplo, se há um movimento, choveu, por exemplo, nas margens do rio e aí ele está
seguindo numa direção com maior velocidade, para o objetivo que você quer, para o lugar que você quer chegar, né? Para onde você quer crescer, evoluir, né? Seja aí ter um coração, um sentimento, uma sensação mais estável, mais equilibrada, tendo domínio de si próprio, né? Dominando as suas posições, as suas ações na vida, porque a gente pode controlar num rio, né? A gente sendo aí uma pequena navegação, um barquinho, que seja, né? Um patinho ali, a gente tem controle sobre o que a gente possui, né? Sobre as nossas pernas, sobre o nosso movimento, sobre a nossa ação. Então a gente tem o controle disso, mas a gente não controla, por exemplo, para que direção o rio está indo. Então, se a gente pegar esse conceito que é muito disseminado, de você deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir é você deixar né? Afinal de contas, você não tem como impedir que o rio siga o seu fluxo, mas o deixar fluir é aproveitar então esse movimento. Então, se eu quero ir para cá e o rio tem caminhado, né? A vida tem caminhado, as situações estão caminhando nessa direção, maravilha, eu vou apenas recolher os meus remos, né? Recolher as patinhas e deixar ir boiando na direção que eu quero. Mas se, por exemplo, no final desse rio você tem uma catarata, né? Então, como se fosse um pica-pau lá no barril, né? Que fica lá no rio até virar catarata e pum, você espatifa lá embaixo. Como é que você quer seguir sua vida? Você quer se espatifar lá embaixo quando tiver uma queda d'água? Ou você, né, dotada de presença, de consciência, vai escolher então, falar, poxa, eu estou ouvindo aqui, são sinais de que há uma queda d'água ali, ou eu já sei que há uma queda d'água ali, eu já aprendi, já caí, sei o que acontece, e aí escolho naquele momento sacar do meu remo e remar em direção das margens, ou em outro movimento, em outro sentido, que não a queda d'água, que eu vou me espatifar. Então, se você está vendo o problema chegando, por exemplo, não é sobre evitá-lo, né? Sobre tipo, eu vou evitar todos os problemas da minha vida. Não. Há problemas que você tem que resolver, você tem controle, você tem parte deles, mas há movimentos na vida, por exemplo, em que as coisas acontecem e a gente tem apenas o controle de si, né? A gente apenas tem o controle de si mesmo. E aí é fundamental discernir, né? É aí que é importante ter o discernimento, saber então fluir com a vida. Então, quando o vento está soprando na direção favorável, né, como uma embarcação, você só abre as velas e a própria força que já está caminhando nessa direção, com as velas abertas, ele vai bater. Então, o ar vai soprar na direção, está soprando na direção que você quer, e aí ele vai levar a vela para lá. Mas se de repente você quer ir nessa direção, mas se de repente o vento muda de direção e vai no outro, é fluir então manter a vela e ir para aquele lugar. Bom, você pode até considerar que sim. Eu não vejo muito sentido nisso, porque se o meu objetivo é chegar aqui, se eu manter a vela aberta e seguir no que o vento está me levando, não tem. Que controle eu tenho disso? Então, o controle eu tenho da vela, né? Então eu posso içar, né? Eu posso fechar as velas, creio que seja o termo esse, içar. Eu vou recolher as velas então dessa embarcação, e aí o vento vai seguir numa direção que eu não quero, mas ele já não me afeta, ele não me leva, eu não me deixo levar por ele. E aí é o momento então que eu, tendo ali disponível os remos, por exemplo, eu vou sacar o remo, e enquanto o vento vai numa direção, eu vou remando a outra, mas a vela não está lá para me atrapalhar a seguir em outro movimento que não aquele que eu queira. Então, é importante na fluidez, no movimento da vida, para se ter fluidez, saber aproveitar, né? Então, para isso a gente precisa saber para onde quer ir. Então, beleza, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Ok, o rio não costuma ser, né? E a vida não é assim, não é uma linha reta. Perfeito, haverá desvios, haverá o vento, haverá as correntezas da água, haverá um monte de força acontecendo em volta, a vida acontecendo em volta. E aí, né, eu vou estar munido do meu autoconhecimento, das minhas capacidades, de saber o que eu posso ou não fazer. E aí no momento, é claro, que tiver uma tempestade, um rodamoinho, não sei o que, não tiver o que fazer, eu simplesmente vou recolher as minhas forças e energias, e aí vou relaxar e vou deixar que aconteça. E tudo bem, eu vou sem estresse voltar à direção que eu quero, né? Seguir para o objetivo que eu quero. Mas se eu tiver disponível alguma ferramenta enquanto o vento sopra, enquanto a água, né,
move. Em vez de, por exemplo, eu estou indo nessa direção, aconteceu uma tempestade, está chovendo, em vez de ficar no meio da água com as velas abertas, eu vou fechar as velas e vou levar o barco até a margem, né? Vou me levar, vou me direcionar até a margem, onde é segura, estável, e deixar aquela correnteza seguir. A vida vai fluir, os problemas vão acontecer, as coisas vão rolar, mas eu vou estar na margem, em terra firme e segura, enquanto tudo acontece, a tempestade acontece. Se eu tenho possibilidade disso, se eu estou no meio do oceano, sem nenhuma margem para poder me sustentar, então eu vou só me recolher e manter seguro enquanto aquilo segue, e depois vou tomar o meu rumo de volta. E isso é fluir, é entender o momento de sacar o remo, a hora certa de remar, a hora certa de você abrir as velas, né? Fazer um bom uso da energia e da força do vento, do ar. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, o vento, o ar, a água, você pode associar isso às emoções, né? As águas são associadas às emoções em várias simbologias, né? O ar é a mente, por exemplo, em diversas simbologias. Então, poxa, está acontecendo uma coisa no meu trabalho, na minha relação, ou na vida, no entorno, que eu não tenho controle, tudo aceita e aí, próximo, segue próximo. Ou então, o que eu posso usar na mente de maneira produtiva e o que eu posso fazer para tirar proveito desse movimento, dessa fluidez. Mas algo que não é nada inteligente é eu ficar com a vela aberta lá, a cabeça a milhão acelerada, fritando, e tirar o foco daquilo que eu quero, do que eu quero, e acabar seguindo uma direção completamente ilusória dentro da minha cabeça de que sabe, eu não quero mais, ou aquilo me machucou, aquilo outro. Graças à fonte, né, graças ao todo, graças a Deus, ou como você quiser chamar, graças à vida, a gente é diferente. Eu e você, nós somos diferentes das árvores que têm raízes e não podem se mover. Apesar de, né, tudo, o universo, o planeta está em movimento, mas no nosso micro ali, onde a árvore está enraizada, ela não tem. Se está sol, por exemplo, a 10 metros de onde a árvore está, ela não pode se mover, não tem como ela se mexer, mas nós podemos. Então é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer sobre fluir com inteligência, com discernimento, entendeu? Então, poxa, se a minha vida, as relações, as pessoas, os lugares, aquilo que eu estou escolhendo está seguindo numa direção que eu quero, está seguindo no mesmo caminho que o meu, maravilha. Aí eu não tenho muito o que fazer, eu vou fazer só minha parte e todo mundo fazendo junto, maravilha. Mas se está o movimento contrário, oposto, né? Antagonista daquilo que eu desejo, né? Se, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês num sábado de sol sobre coisas que eu vivi, que eu experienciei, que eu apliquei na prática, que eu estudei, estava estudando agora mais cedo, e aí integrando, associando, fazendo, né, as ligações daquilo que eu estou aprendendo com aquilo que eu estou vivendo, e aí tendo ainda mais um aprendizado, validação daquilo que eu estou desenvolvendo, enquanto tem pessoas que têm mais valor, acreditam mais, e a grande maioria, em ouvir música sobre sofrimento enquanto ingere uma substância completamente nociva para o corpo físico em quantidades excessivas que ainda alteram o estado de consciência mental e causam um ressecamento, que é o que a ressaca causa, né? Causa uma desidratação cerebral, e não só no organismo todo, para se sentir pior na segunda-feira ou no domingo, para encarar uma rotina que não quer, sabe? A gente tem liberdade de escolha. É claro, todo mundo tem limitação, né? A gente tem que saber ter ciência da nossa própria realidade, né? Eu sei quais são as minhas possibilidades, eu sei qual que é a minha realidade, o que eu posso ou não posso, exatamente sobre o rio, entendeu? Sobre ser a embarcação, sobre o patinho no lago, entendeu? Então, se o lago está muito movimentado, você não vê pato nenhum no meio da tempestade, no meio do lago. Talvez numa chuvinha, no chuvisco, ele continua lá porque sei lá, prático para ele, válido de caçar alguma coisa, achar comida. Mas você não vai ver o pato no lago enquanto tá uma tempestade. Ele vai se recolher,
né? Ele vai buscar a segurança dele. Então, quando a gente fala, mas mar calmo não faz bom marinheiro, né? É um mar caótico que vai fazer um bom marinheiro. Sim, porque que controle o marinheiro tem, diferente do pato? São coisas diferentes. Que controle o marinheiro tem no oceano, no mar, numa embarcação sem asa para voar? O que ele tem que fazer é tentar manter a segurança dele, manter o barco mais estável, a embarcação mais estável, para que ele continue navegando depois que a tempestade passar. Mas ele não vai lutar contra, ele não tem capacidade nem ferramenta de lutar contra a força da natureza e fazer ficar tranquilo. E o pato também não vai ter como. Por mais que a barriga dele esteja roncando de fome, por exemplo, ele sabe que se ele ficar lá no meio da tempestade, ele vai se afogar, vai dar algum ruim para cima dele. Então ele tem capacidade de se recolher. E esse é o movimento que ele tem para fazer, é o que cabe a ele escolher. Então a gente tem que saber também disso, a nossa realidade. Dentro da minha realidade, o que eu posso escolher? Qual movimento eu posso fazer agora? Que semente eu posso regar agora, que vai florir lá na frente? Talvez tenha que ter um pouco mais de paciência com esse movimento. Eu não vou atingir aquele resultado naquele instante agora. Então isso também é sobre não lutar contra a própria situação, né? Não criar um conflito dentro de si mesmo, né? Dentro da própria mente. Então isso é aceitação. Eu aceito que está rolando a tempestade agora. E eu aceito que nesse momento a hora é fechar a escotilha e pum, ficar lá dentro, que não tem o que fazer, que vai facilitar esse movimento. E ficar preocupado se eu vou morrer ou não vai fazer diferença. Se o mar estiver bravo ao ponto do navio furar, ou abrir, ou rodar e afundar, não tem o que o marinheiro vai fazer, não sei, sei lá, tentar buscar um bote salva-vidas, mas quem vai decidir ali é a tempestade, é o oceano, se esse cara vai sair vivo, se essa moça, esse ser humano vai sair vivo dessa embarcação. Então não tem o que ele faça. E aí o melhor é aproveitar o tempo de uma outra maneira. E aí, se ele tem a possibilidade, é uma tempestade, mas eu preciso fazer isso, é fazer o que é necessário. E aí não fazer o que é necessário, por exemplo, um marinheiro que está numa embarcação no meio da tempestade, que sabe que tem que recolher o diacho da vela, mas está com muito medo da tempestade para recolher a vela, bom, provavelmente ele vai ter muito mais dificuldade, né, muito menos chance de continuar vivo do que com a vela aberta. A chance de dar ruim, de quebrar o mastro, da embarcação virar, de acontecer um monte de coisa é muito maior. Então ele tem que enfrentar. Então é o momento de a gente saber que hora se impor, que hora se movimentar, que hora sacar o remo para seguir na direção que se quer. E isso é algo que a gente vai conseguir com maior facilidade tendo observação, tendo presença, né? Estando presente e ouvindo os sinais da vida, ouvindo o que as situações, o que os lugares, o que as pessoas estão, né, entregando, estão movimentando, estão trazendo, né? O que você está contribuindo nisso tudo também, né? O seu papel de escolha de onde se colocar. Então é fundamental de saber onde está se colocando, como está agindo, que resultado está gerando. Por exemplo, não adianta nada ficar remando, mas o barco está indo para esse lado enquanto eu quero ir para esse. Quer dizer que eu estou remando errado. Então eu tenho que olhar, tenho que observar para onde meu barquinho está indo, para onde a minha vida está indo, para onde eu estou indo, para onde eu estou levando. Então de se deixar fluir é isso. Deixa fluir. Não, claro, deixa fluir. Mas espera aí, a cachoeira vai dar, cachoeira não, né? O riacho vai dar na catarata, vai dar na cachoeira, entendeu? Eu tô aqui no alto, eu vou cair. Então o mais prudente, o melhor agora é tirar, jogar as mãos pro alto, entregar para Deus, espiritualidade, para o que quer que você acredite, e falar, deixa a vida me levar. Vai te levar pro buraco, irmão. Vai te levar pro buraco, minha irmã. Então é para o buraco que você quer ir, então beleza, então bora, vamos que vamos. Mas se você tem possibilidade de remar, se você tem um motor nesse barco, se você tem uma vela, você tem o que fazer para não cair na catarata dentro do barril, porque no pica-pau fica fácil. No pica-pau parece que se você cair da catarata tá tudo certo, você volta lá. E às vezes a vida vai fazer isso com você. Não há o que você faça, a fluidez, o rio da vida vai te jogar num buraco, vai te jogar numa catarata e vai te espatifar todinho.
Mas se você estiver vivo lá embaixo ainda para poder seguir uma direção, sair do rio, não se afogar e seguir a vida, também maravilha. Só que se você já caiu uma vez, provavelmente você já tem experiência para saber que pelo menos você está indo na direção daquilo. Se eu estou indo na direção daquilo, eu escolho remar para poder me manter vivo, seguro, saudável, ou na direção daquilo que eu quero. Tá bom? Não adianta nada a gente tá deixando viver, fluir sem inteligência, sem discernimento. Então eu agradeço muitíssimo a sua presença, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se ficou alguma dúvida, pergunta, os comentários estão aqui disponíveis para mim, para a gente conversar, um ambiente tranquilo, seguro, tá? Vamos tornar isso aí uma troca muito saudável aqui, os comentários. Deixa um like que ajuda muitíssimo ao trabalho que eu estou fazendo, essa conexão, a entrega desse conteúdo, a abertura, né? Essa energia que está sendo entregue aqui. Apenas um clique seu já me auxilia muito. Eu agradeço muitíssimo aí essa reciprocidade, esse movimento de gratidão também. E se você acha ou sentiu que talvez esse vídeo pode ajudar alguém na sua vida, alguém que está conectado a você, que está indo para uma cachoeira, para uma catarata, sem saber, num barril, num barquinho, o que quer que seja, a entender que, poxa, acho que seja a hora, talvez é o momento de eu pegar minhas coisinhas e seguir uma outra direção, de eu remar naquilo que eu desejo. Compartilhe aí com essa pessoa também, quem sabe se ajuda ela, tá bom? E do meu coração pro seu. Namastê.